Olá, pessoal! Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O YouTube tá com uma ferramenta nova que faz com que o vídeo vá lá para os vídeos em alta e eu preciso da ajuda de vocês. Quem puder, quando assistir o vídeo, no final ou no meio, na parte dos comentários que você consegue arrastar para o lado, tem 3 bolinhas. Você consegue arrastar para o lado ou para ver os comentários do ao vivo ou para comentar na parte fixa. Lá vai ter um botãozinho escrito Hypar. É totalmente grátis, você clica ali, você tá hypando o meu vídeo, tá botando o meu vídeo pra cima e ajudando que ele seja distribuído para mais pessoas. Mais uma história de desejo de sonho americano, só que dessa vez não foi meu não, foi do meu marido. E aí que vem o problema, porque ele que fez eu mudar toda a situação da minha vida para chegar até os Estados Unidos e lá a coisa começar com um turco. O meu marido tinha um desejo surreal de morar lá e ele ficava falando e atazanando, e esse meu casamento com ele era assim, era Deus no céu e ele na terra, ou seja, só a palavra dele valia. Como eu já tinha grande parte da minha família lá nos Estados Unidos, ele sabia que isso seria uma facilidade, não só para mim, como para ele. Então ele ficou azucrinando como todos os outros pontos da nossa vida que ele sempre azucrinava. Nem na hora de fazer amor eu tinha alguma satisfação. Pra vocês terem uma ideia, era tipo assim, eu tava deitada de lado e ele se enfiava a hora que ele queria, fazia lá o coelhinho perneta dele, se satisfazia, virava pro lado e dormia e tava tudo certo. Meu sonho de querer ter filhos, ele não queria. Uma vez eu até duvidei de estar grávida, tava super feliz e ele cogitou a querer me levar pra um lugar pra acabar com essa situação. Graças a Deus eu não estava, porque eu não iria ter força para fazer isso e no fim ele ia me convencer a fazer. Ele só trabalhava como freelancer, então não tinha condição financeira nenhuma de se arrumar para organizar para ir para os Estados Unidos, contava assim com o meu trabalho, com a minha profissão, porque era eu que mantinha grande parte da casa, e ele ficou nisso até a gente dar a entrada nesse visto e ir para lá e não sei o que, e eu fiz a vontade dele, porque no momento eu não tinha muita vontade nem de vida, nem de sonho, nem de nada. Estamos aqui falando de um marido brasileiro e de 5 anos de casamento. Eu sei lá como ele enfiou na minha cabeça que talvez a proximidade com grande parte da minha família que estava lá nos Estados Unidos ia me fazer um bem danado. Como eu já não tinha mais onde buscar um momento de esperança, de felicidade, eu pensei que talvez ele tivesse certo. Organizamos tudo, ou melhor, eu organizei tudo. A gente conseguiu ir pra lá sim, só que ele tava com a cabeça dele no sonho americano, de todas as dificuldades que ele tinha aqui no Brasil e que ele não conseguia crescer financeiramente e se realizar, lá nos Estados Unidos, simplesmente por ele pisar nos Estados Unidos, ele ia conseguir isso. Então é óbvio que deu ruim, porque você lá é imigrante, as coisas são bem piores do que aqui no Brasil para um imigrante. Bem piores no sentido de que você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar muito, e em serviços abaixo de você, não da sua profissão. Eu acho que ele inculcou que não, que lá ele ia chegar e ia respirar e ganhar em dólar. Óbvio que foi muito diferente. E aí eu comecei a aceitar todos os tipos de trabalho e ele não queria por causa da carga horária, por causa que não ia ter tempo de qualidade de vida, porque ele achou que nos Estados Unidos ele ia ter a qualidade de vida de ter o seu tempo, de fazer as suas atividades físicas. E, cara, não, ia ter que ser pauleira no começo pra gente conseguir conquistar a nossa casa e tudo de novo, começar do zero. Mas desde sempre, tudo na vida dele, ele deu um jeito de ter como ele queria. E não ia ser diferente por lá. Esse cara começou no meio de vários trabalhos e coisas que eu tava pegando pra limpar a casa e não sei o que, assumir. Então, eu trabalhava, tinha que correr atrás de comprar as coisas da casa e esse cara tava assim, à noite, ele começou a desaparecer, a chegar só de manhã, tomar café, tomar banho, pegar uma roupa, sair e desaparecer de novo. No começo, eu achei que era o quê? Trabalho. Só que ele não me contava nada e não me retornava nada de dinheiro. E depois ele começou o quê? Quando ele voltava de manhã, a não só tomar banho e trocar de roupa, mas pegar uma malinha e subir por 2, 3, 4 e ir aumentando cada vez mais os dias. Eu peguei força de parar de focar no trabalho, de parar de focar em toda a mudança e as coisas que a gente estava fazendo para questionar ele do que realmente estava acontecendo, já que não tinha nenhum tipo de dinheiro da parte dele. Ele friamente olhou para mim e falou: olha, eu tô com outra pessoa, eu não quero mais nada com você, eu quero o divórcio. Óbvio que essa pessoa era uma americana que iria facilitar a vida dele por lá. E não
não teve essa de divórcio porque a gente era casado de morar junto, não casado no papel. Então, na verdade, eu acredito que ele tenha me usado só para chegar até os Estados Unidos e desfazer do que ele já não queria mais. Mesmo com essa vida muito triste com ele, foi um baque para mim. Eu me senti abandonada num lugar que eu não queria estar. Eu valorizava o nosso relacionamento. Então eu fiquei muito mal. E ao tempo que eu fiquei muito mal, eu sofri com a morte também do meu pai, que minha família, sim, estava uma parte nos Estados Unidos, mas o meu pai não. E não ia dar tempo de eu voltar para o Brasil. Então foi um baque muito grande. Com isso, a minha mãe também entrou em surto. E eu não tinha cabeça para ajudar ela. Tanto que eu coloquei uma cuidadora para ficar com ela, porque era surto mental mesmo, pela questão de que ela era muito apegada ao meu pai. Veio tudo isso em cima de mim de uma vez só e eu também entrei em surto. Só que eu não fui atrás de uma psicóloga, nem nada, e nem atrás de pessoas que eu pudesse conversar. Eu resolvi me trancar no quarto. Antes de trancar no quarto, eu fui no mercado, eu comprei todos os tipos de guloseimas e bebidas que eu poderia comprar. E eu me tranquei nesse quarto e eu comecei a comer, beber, comer, a beber. Quando eu vi que não estava me satisfazendo mais, eu liguei o celular e comecei a fuçar na internet freneticamente. E a minha vontade ali era fazer um ao vivo, sabe? Para todo mundo da família dele no Brasil ver o que ele tinha feito comigo. E aí eu ia xingar e ia espalhar todos os podres de tudo que ele tinha feito eu passar durante o casamento no Brasil. E como ele tinha me usado para chegar nos Estados Unidos. Eu fiquei matutando isso na minha cabeça e a vontade de fazer essa live era imensa. Tanto que, enquanto eu imaginava eu fazendo a live, eu tava me sentindo bem já só por isso, sabe? Era como se como se eu estivesse desgastando ali a energia do que eu realmente queria fazer de vingança com esse cara. Como eu passei de um surto para outro, de uma questão para outra, em um nível gigante, eu não sei. Mas eu vou contar aqui e vocês julguem como vocês quiserem. Nisso tudo eu ainda não tinha caído a ficha na minha cabeça de que eu não veria meu pai mais, de que o meu pai estava sem vida e de que por causa dele eu não teria oportunidade de se despedir. Essa parte do meu pai e da minha mãe simplesmente passou um borrão na minha cabeça. É como se eu tivesse passado apagado com a borracha da minha mente. Eu tava só na questão do meu marido. E nesse fuça-fuça do meu celular, na minha lixeira tinha um raio de um homem forte e barbudo. E eu resolvi responder o raio desse homem nesse momento. E esse homem me respondeu de volta nesse exato momento, questão de segundos, sendo que o raio dele estava lá há muito tempo. Parecia que o cara estava online full time. E o pior, ele não me respondeu o hi com hi, ou how are you, ou como você tá em português, ou em qualquer outro idioma. Esse cara me respondeu um hi com 5 fotos. E eram 5 fotos do tronco dele. Sim, gente, do caule da árvore dele. Era só madeirada, uma madeirada atrás da outra. Foi esse olhar que eu tive para as fotos. Eu, no meu estado normal, ignoraria aquilo. Eu não curtia aquele tipo de coisa, ainda mais na situação que eu estava. Mas eu tive uma reação totalmente reversa ao que eu faria na realidade. Eu vi naquelas fotos do troço dele um momento que eu poderia me vingar do meu marido. O que eu pensei foi: eu vou dar a noite toda para esse cara, tirar o meu estresse, tirar o meu surto e ainda me sentir vingada porque eu deveria ter sentado em outro cara há muito tempo atrás. Eu não deveria ter esperado, já que ele me traiu, então agora quem sabe ele não se sinta bem com a dor do chifre. Sabe quando mulher finge que tá gostando, às vezes porque tá apaixonada, ou simplesmente porque quer um namorado, um marido, fica fingindo as coisas que ela nem tá sentindo, só pra se satisfazer ali, pro cara achar que é legal e seguir o fluxo e ela mostrar que tem alguém? Foi exatamente isso que eu fiz, gente. Eu reagi às fotos do cara, como se eu estivesse gostando da situação. Então eu resolvi mandar um áudio. E eu tentei fazer esse áudio, eu acho que umas 15 vezes, porque eu queria que fosse com uma voz de menininha ofegante e que ele desejasse isso. Então eu mandei mais ou menos assim: you are so hot. Uma coisa tipo assim:
You are so hot. Foi algo do tipo. Pra quem não sabe inglês, eu tô falando que ele era muito quente. E logo eu recebi um áudio de volta do macho. Oh, send me your pic. Tipo, oh, mande a sua foto. Eu não tinha foto nem cabeça pra nada naquela hora. Já mandei, querido. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que ver ao vivo. Gente, eu chamei o cara pra minha casa com toda essa situação, sem conhecer ele, sem pedir nome, sem pedir endereço, sem saber quem ele era. Simplesmente falei, querido, vem, pode vir quente que eu tô fervendo, eu tô pronta pra fazer o que você quiser. E esse cara apareceu na minha casa à noite, sem eu nunca ter visto ele antes na minha vida. E o pior não foi isso, que não teve nenhuma conversa de, vamos tomar um vinho, venha pra comer uma pizza, não. Tava muito bem claro o que a gente ia fazer ali, tanto que eu coloquei sim uma camisola maravilhosa pra atender esse cara. Coloquei uma camisola com os faróis batendo no teto e fui pra atender sim esse cara desse jeito. Atendi o homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Em menos de 3 passos dele pra entrar, a gente já estava se beijando e se atracando localmente. Toda essa loucura e esse fogo durou de parar e voltar e continuar, sem conversa sobre nada profundo, gente, até o outro dia de manhã, que foi quando a minha ficha caiu de tudo que estava acontecendo e eu comecei a chorar compulsivamente. Esse homem olhava para mim, não sabia se ir embora, não sabia o que fazia, até que ele resolveu sentar e conversar comigo. E ali, gente, eu vomitei tudo que estava acontecendo na minha vida para um cara que eu nunca tinha visto. E esse cara me acolheu de uma forma que eu também nunca pensei que ele fosse me acolher. Só ali eu fui saber que ele era turco. Era um turco que já morava há muito tempo, desde adolescente, lá nos Estados Unidos, que a família já tinha ido para lá. Era um turco super moderno, viajado. E nesse ponto eu acho que eu não via nenhum risco em ele ser turco, porque pra mim, se ele estava ali nos Estados Unidos, ele já tinha conquistado o que ele queria, de ir para outro país, então não teria interesse em nenhuma documentação comigo. Eu não tinha na minha cabeça que nem todo mundo que estava nos Estados Unidos não tinha cidadania, que é uma conquista longa, né? Não tinha o green card. Eu achando que, como ele tinha vindo desde adolescente, como ele tinha me falado, ele já tinha todas essas questões. O papo foi tão bom que a gente ficou até a noite do outro dia juntos na minha casa. E nessa semana ele ainda voltou mais umas 3 vezes para minha casa e virou de um dia ou 2 dias da gente se pegando e conversando. Uma vizinha viu e teve a pachorra de contar para o meu marido. E o meu marido me mandar mensagem ainda cobrando alguma coisa de que se isso estava acontecendo, eu estava queimando a imagem dele. Ele já não estava com outra. Disse que eu estava queimando a imagem dele, que isso não iria ficar assim. E que na verdade ele ia usar isso que eu estava fazendo para falar o porquê que ele tinha separado de mim, como se eu já estivesse traindo ele antes. Sendo que foi ele que começou essa loucura. Nisso, em contrapartida, eu tinha um turco me pedindo em namoro e conversando sobre a gente casar em menos de 5 meses. Começamos então um namoro louco, perturbado, e eu acho que eu coloquei naquele namoro as expectativas para esquecer tudo que estava acontecendo na minha vida. A minha mãe não tinha melhorado, eu não procurava saber muitas notícias dela porque a piora era cada vez maior. E eu mergulhava na loucura, nas loucuras que eu fazia com ele, porque a gente era muito aberto para fazer várias coisas enquanto a gente fazia amor. Até que um belo dia ele chegou e disse que queria fazer uma surpresa para mim. Prestem atenção nessa surpresa, porque agora ela vai parecer bem engraçada, mas no fundo era o sinal de quanto eu iria me constranger e passar por uma coisa muito absurda depois. Eu simplesmente ainda não tinha conhecido a casa dele, só ele que vinha para a minha casa. Então esse dia foi a primeira vez que eu conheci o lar dele. Diferente da maioria dos homens, o lar dele era limpo, pleno. E quando eu comentei com ele sobre isso, ele disse que era uma coisa que ele tinha herdado da mãe dele, que a mãe dele sempre ensinou ele a cuidar muito bem das coisas. Quando eu entrei na casa, tinha um quadro, uma foto gigante de uma mulher. Sim,
Era a mãe dele, não era uma foto da mãe com o pai, não. Era só uma foto da mãe dele. Eu vi aquilo como um momento de adoração que ele tinha pela mãe. Bom, eis que esse homem me quer fazer a tal da surpresa. Ele foi pro quarto, me deixou com uma música ambiente e nunca que saía daquele quarto. Até que ele saiu com um tipo de uma capa toda preta que cobria daqui até os pés. Falei, gente, eu vou ganhar um strip. Não tinha como pensar outra coisa. Ele foi lá, trocou a música, tá. Falei, nossa, agora vai ser o momento da diversão. Só que ele nem dançou, nem fez nada. Ele simplesmente foi pra minha frente e pá, abriu. No que ele abriu, ele estava de fralda. Sim, fralda descartável, tamanho extra G. E aí ele falou assim, você gosta? Eu falei, não. Nesse meu não baixo, assim, ele na verdade já me envolveu pra sentar no meu colo e me beijar e falar, você vai cuidar do seu bebê? Não me perguntem como que eu tirei a fralda daquele homem pra chegar nos finalmentes, mas aconteceu. Eu achei aquilo super estranho, eu nunca tinha pesquisado sobre. Depois do acontecido é que a gente foi conversar que era um tipo de fetiche, aonde a pessoa se veste como criança e se sente bem com isso. Só que eu achei que fosse ficar ali na fralda, né? E não ficou ali na fralda. Daqui a pouco tinha chocalho, daqui a pouco tinha chupeta, daqui a pouco tinha mamadeira e o auge que foi ele falar mamãe, me chamar de mamãe. Ele tratava aquilo naturalmente, disse que era uma prática que tinha mesmo aprendido nos Estados Unidos e tinha gostado, experimentado e gostado muito, se era um problema pra mim, não sei o que. Eu achei muito estranho no começo, mas depois eu entrei na onda e eu comecei a gostar. A ponto de sair com ele para comprar coisas de criança para ele usar. Eu não tinha pesquisado que aquilo para muitos ou todos os psicólogos é algo que não é saudável, porque se remete a um desejo que, que permeia muitas camadas aí que não são legais. Eu não fui pesquisar sobre essa parte, infelizmente, porque já me traria um sinal sobre aquilo que eu viria passar mais pra frente. Eis que a gente praticava isso durante vários dias, não era um problema pra mim. Eu tinha entrado na tara com ele. Com esses meses passando, a minha mãe também foi melhorando e aí eu fui fazendo contato com ela de novo. As coisas foram abafando. Eu deixei o meu ex-marido para lá, não sei nem o que virou essa coisa dele. E aí a gente estava num envolvimento tão intenso que ele voltou a falar da questão da gente se casar. E eu aceitei a questão da gente se casar, só que para ele, a gente teria que primeiro ir até a família dele na Turquia, falar sobre isso, para ver se aceitava, para depois casar. Na cabeça dele, a gente estava indo não só para conhecer a mãe dele, mas para casar lá e ficar um tempo lá. Para mim, ele só falou que era para eu conhecer a família dele. E aí apareceu uma coisa que esse tempo que eu tava com ele, eu não tinha visto, que foram as ligações frenéticas da mãe dele. Ele dizia que ela estava assim porque fazia muito tempo que ele não ia para lá e que ela estava ansiosa para reencontrar com ele. Mas era uma coisa assim, de uma em uma hora tinha alguma ligação questionando alguma coisa, confirmando outra coisa. E como eu não tinha visto essa movimentação antes, então até que eu achei algo normal de uma mãe que estava com saudade. A partir daí, tudo era sobre encontrar a mãe, sobre o que eu tinha que fazer ou não, para que a mãe dele
se sentisse bem, para que a mãe dele gostasse de mim, porque era uma coisa muito importante na cultura. Eu comecei até a me sentir um pouco pressionada. Ele falou: é melhor a gente comprar alguns presentes, porque lá é assim, né? Você chegou, você tem que levar um monte de coisa. Então a gente saiu em busca desses presentes para a mãe dele. Ele dizia que a mãe dele tinha muitos costumes, até dos Estados Unidos, porque ela já tinha ido para lá, já tinha vivido um tempo lá. E quando foi para comprar as coisas, eu via que, tipo, ela mandava mensagem para ele perguntando, tipo, o que eu usava, qual era o meu perfume, não sei o que, não sei o que ela queria ter essa nova experiência. Para uma mãe turca, eu achei aquilo assim um pouco desenvolvido demais. Eles eram da região de Antália e depois fiquei sabendo que tem um grupo bem despirocado nessa região, que é um grupo mais moderno, mas também é um grupo que leva umas coisas pra loucura aí que tem que se ficar de olho. Não estou falando de todo mundo que mora na região, mas tem uma parte aí que gosta da putaria. Eu achei que ele ia comprar lenços, umas roupas mais de senhoras, mais fechadas, não. Ele buscou uma referência em mim. Ah, qual é o perfume que você gosta, não sei o quê, que a minha mãe disse que quer experimentar. Ia lá, pegava o perfume que eu usava. Ah, e as suas roupas, não sei o quê, que eu mandei umas fotos suas para minha mãe. Aí ela disse que gostou disso, disse, disse. Ela quer igual, onde você comprou, como é que é. Ficamos nessa coisa 2 dias de buscar, até que eu falei, não, calma. Vamos numa loja que já tem a maioria das coisas, né? Que eu curto, na verdade, como se fosse tipo um shopping, né? Que tem várias lojas, aí a gente já sai buscando tudo. Então, nesse dia, eu vi que ele queria muitas coisas de presente pra mãe dele, que eram totalmente referências de coisas que eu usava, de acordo com ele, pedido da mãe. E na hora que a gente foi comprar as coisas, que ele percebeu que ele estava sem o cartão dele. E aí ele pediu se eu poderia passar, porque a gente já tinha pego, já tava no caixa, tudo, ia passar vergonha. Eu falei, não, eu passo, depois você me dá. Dinheiro que eu nunca vi. Não voltou pra mim. Vou pular já pra parte que a gente foi pra conhecer a mãe. A primeira impressão da mãe que me assustou muito, porque não era uma mãe de hijab, com roupas discretas, não. Era uma mulher moderna. Ela usava maquiagem, usava os cabelos mais curtos e tingidos, bem preservada, assim, e umas coisas, uns brincos. Ela chegava até a ter um leve decote, assim, nas roupas dela. E era uma mulher de muito dinheiro. Só lá eu entendi que ela não tinha mais marido, né? Ela era viúva. E ali já começou toda uma interação, porque a mãe dele falava assim inglês. A primeira interação já foi meio que já teve uma truncada, porque, lógico, me levou pra comer, né? Mostrou a mesa lá com tudo. E aí, tudo que ela mostrava, porque tudo, apesar dela ter sim empregadas, tá? Tudo passava pelo crivo dela e era feito de acordo com a receita dela e tinha o toque da mão dela em algum momento ali da receita. Era uma frescura que só. E aí ela mostrava, até o chai, gente, ela veio falar, porque é feito assim, assim, porque tem a temperatura de não sei o que, pra quando tirar e não sei o que. E você sabe fazer? Não, não sei. O borek. Porque isso aqui você sabe fazer? Eu não sabia fazer nada, eram todas comidas turcas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí ela olhava, toda vez que eu falava não, e ela fazia questão de perguntar sobre cada comida, ela olhava pra cara dele e falava, ainda bem que tem a mamãe pra fazer, né? Já questionando, como é que você vai casar com essa moça? Vocês vão morar aqui em casa comigo? Porque ela não sabe fazer nenhum tipo de comida que você gosta. E aí ela já mudou a situação, né, de que ela começou já me dando uma atacada de leve, pra tipo, meu Deus, mas a moça vai ficar aqui, agora é tempo frio e vocês não trouxeram tanta roupa de frio de lá, que cabeça era sua? E não, mamãe, deixei pra comprar aqui, pra senhora se divertir, não sei o que também. Então ela me levou pra essas compras de roupa de frio e eu tinha entendido que a gente ia ficar só algumas semanas, mas pelo que eu vi ali, eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Na verdade, ela tava fazendo compras pra eu morar lá, sei lá por que, quanto tempo, não tava entendendo o que tinha na cabeça desses dois. Então eu fui para essas compras e aí ela mostrava assim, ela sempre pegava, tipo, que ela pegava
uma blusa de frio, ela pegava pra mim e pra ela. E igual, no mesmo tom, tudo. Então ela, eu gostei dessa daqui, então vamos pegar uma pra ela. Ela não me perguntava se eu tinha gostado, ela não me perguntava o meu tamanho, pegava tudo do tamanho dela, não sei o que, para eu usar. E já, depois de uns 3 dias, começou a acontecer uma situação que eu não sabia aonde me enfiar e como resolver. Ela era, assim, uma peruana da sociedade, sabe? E nesse primeiro dia, ela já deixou bem claro que a gente não iria dormir junto. Não, era meio contraditória essa parte, porque ela era super moderna, muito moderna mesmo. Mas que a gente não iria dormir junto porque a gente ainda não tinha casado. Então, ela já tinha separado um quarto pra mim, com tudo certinho, limpinho, cheiroso, maravilhoso. Só que pro filhinho dela, ela não tinha separado um quarto. Adivinhem por quê? Porque ela queria matar a saudade. Então, ele ia dormir no quarto da mamãe. E quando eu falo dormir no quarto da mamãe, eu tô falando de dormir na mesma cama que ela. Vocês questionariam esse rolê? Eu fiquei atônita, eu não consegui questionar e eu achei que era da cultura. Só mais tarde eu fui entender que isso não acontece em lugar nenhum, isso não tem nada a ver com cultura. Em um dos cafés da manhã, porque assim, eu sempre descia para tomar café da manhã e eu descia primeiro sozinha. Em um dos costumes na Turquia é que todo mundo toma o café da manhã junto. Então eu ficava sentada lá na mesa esperando eles acordarem. Em um desses dias, ninguém descia para tomar o café da manhã, que eu fui até o corredor. Não tive coragem, lógico, de entrar e falar, mas a porta estava entreaberta e eu vi que eles dormiam, tipo, abraçados. Para piorar um pouco a situação, em um desses dias do café, que foi um dia que eles demoraram muito para descer, eu não tinha noção de que essa mulher, óbvio, ela tinha funcionário dentro da casa. Gente, tô falando de uma casa luxuosa, com empregadas e tal, tá? Eu não sei em que momento, se ela pediu para algum funcionário entrar ou se ela entrou, não sei. Eu só sei que essa mulher desceu com o meu pijama. Ela desceu com ele, os dois de mãos dadas, e ela estava usando o meu pijama, que era um pijama super sensual que eu usava para ficar com ele à noite. Ela estava com o meu pijama. E ela levava numa coisa assim: ai, ficou, você viu como ficou bem em mim? A gente tem o mesmo corpo, a gente tem o mesmo tamanho e não sei o que, a gente se veste igual e não sei o que. E ai, que bom que você deixou o meu filhinho comigo, porque eu tava sentindo falta e não sei o que. Era uma relação muito estranha e que quando eu assimilava com o que ele me pedia pra fazer lá nos Estados Unidos, ficava pior ainda na minha cabeça. Aquele mãe, mamãe que ele falava pra mim lá na hora das nossas relações era no mesmo tom que ele falava com ela. Eu fui conversar com ele sobre toda essa situação, que eu não era boba e que eu queria entender o que estava acontecendo. E ele falou que eu estava enlouquecendo, que não tinha nada, que eu tava com ciúmes. E eu falei, não, mas peraí, não foi só uma coisa, são várias coisas que estão acontecendo. E ele falando que era da minha cabeça, que na verdade ela só tava com saudade, que fazia muito tempo que eu não via ela, que era uma mãe muito apegada, mas que não tinha mais nada a ver. Teve um almoço que ela me chamou pra eu cozinhar com ela. E aí foi uma loucura, né? Porque tudo ela colocava defeito, tudo tava errado, não era assim, refaz. Nossa, que absurdo, ela não sabe fazer nada, ela não sabe esquentar uma água. Nossa, mas até o corte da verdura tá errado. Mas como assim? O que eu vou fazer com essa mulher? Porque tem muita coisa pra aprender, não sei o quê. Começou a me enlouquecer. E depois que esse jantar estava pronto, que eu já estava exausta, não conseguia olhar pra cara de ninguém e tal, ela começou a me questionar sobre coisas na mesa. E uma das coisas era: e você tá pronta para ter filhos? Porque ele quer mais de 2, né, meu amor? Ela falava sempre meu amor, né? E aí eu falei, bom, ter filhos não é um problema para mim, é um sonho, tal. E comecei a me abrir, ainda depois de tudo. E ela falando assim: mas você já foi fazer os exames, você é totalmente saudável para ter uma criança sem problema nenhum? Porque assim, eu poderia dar filhos para ele. Eu poderia ter filho dele a qualquer momento para nascer uma genética
contínua e perfeita. Gente, quando essa mulher falou isso, porque ela falou e riu num tom de brincadeira, eu levantei da mesa, falei, pedi licença, fui pro quarto e ali eu comecei a ficar super confusa, comecei a chorar. Ele veio falar comigo, eu falei, olha, não tem condições, se a sua mãe tá brincando, eu não sei qual é o grau de possessividade que vocês têm, qual é o grau de relação mesmo que vocês têm, porque isso tá muito estranho, mas eu não vou suportar esse tipo de coisa, eu quero ir embora agora. E aí ele abriu que ele tinha muito carinho e amor pela mãe dele, que ele jamais iria abandonar a mãe dele e que a partir do momento que a gente casasse, ela ia ficar com a gente sim. Coisa que eu não tava sabendo, eu achei que eu ia pra lá só pra visitar ela. Eu achei que ainda existia uma ponta de esperança dele voltar comigo para os Estados Unidos, da gente continuar a nossa vida normal. Por isso, eu segui o fluxo, coisa que eu não deveria ter feito, porque começaram a aparecer coisas mais bizarras ainda. Do tipo, ele começar a falar pra ela que ele tava com saudade do leitinho dele. E eu não imaginava que o leitinho dele, que apareceu no café da manhã, era o leite em uma mamadeira da qual ela daria pra ele. Sim, gente, eu presenciei a cena desse moço tomando leite na mamadeira dado pela mãe. E ele ia pro colo dela sem vergonha alguma. O meu desespero para sair dali começou a apitar em um grau que já não se tinha mais nenhum tipo de desculpa que ele poderia me dar para toda aquela situação. Detalhe, as relações que eram quentes, que tinham que ser todas as noites, que a gente vivia sempre lá nos Estados Unidos, não aconteceram lá. E assim, mesmo com a mãe dele falando tudo isso, a gente podia dar uma fugida para uma outra casa, a gente podia resolver, mas em nenhum momento ele tentou. E quando eu tocava no assunto, ou tentava tocar ele, eu tentava beijar ele, ele meio que se afastava e falava que fazia isso em respeito à mãe dele, porque a gente não poderia fazer nada antes de casar. Seja membro do canal, por apenas R$ 7,99 você está ajudando, você está contribuindo tanto com a produção do cenário, que é a próxima coisa que eu tô pensando em fazer, como com o tempo que eu tenho para roteirizar, editar, gravar e colocar o vídeo aqui para vocês. Às vezes eu passo dias e dias no meu quarto para conseguir esse tipo de produção. Eu faço tudo sozinha, então eu conto com a ajuda de vocês. Se você não pode ajudar financeiramente, por favor, clica aqui já no seu like que você está ajudando muito também o meu vídeo a subir. Outra coisa estranha é que eu peguei camisinha na carteira dele e a gente não usava. Tanto que eu comecei a passar mal, ela percebeu em alguns dias que eu não tava querendo comer, que eu tava me sentindo um pouco enjoada, com muita dor de cabeça, cansada e não sei o que. E ela soltou: menina, será que você não tá grávida? Vocês não se relacionaram antes de casar, não é? Isso não é certo. Gente, ela fazia tantos absurdos, tipo, ela dormia com o filho dela, ela tava me cobrando essas coisas como... Quando era pra mim, era algo que tinha que ser conservador. Pra eles podiam se tocar e se atracar feito loucos como mamãe e filho, porque eram amores de mamãe e filho. Mas quando ela falou isso, me deu um insight de que eu poderia estar. E o meu medo era que se eu tivesse grávida, eu não ia conseguir sair dali mais. Porque eu só poderia sair com o filho na hora que ele autorizasse alguma coisa. E aí eu tava tentando matutar como que eu ia sair dali pra tentar fazer um teste, porque assim, eu não saía sozinha, era só com eles. E essa mulher, ela não dava ponto sem nó. Essa mulher apareceu em um dos dias, sem nada, sem me falar nada, com um teste. Ah, porque eu tô achando que você tá meio gordinha, porque não sei o que, não sei o que. Vamos fazer um teste, não sei o que. E ele, meu amor, vamos fazer um teste, não sei o que. E eu, não, gente, eu não quero fazer teste, tá tudo bem. Eu sempre engordei e emagreci desse jeito. Comecei a dar umas desculpas farraspadas que não tinha o que fazer. E ela, não, mas vamos fazer, não tem problema, já comprei, já tá aqui, mas e agora? Olha, já gastei, você não vai usar e não sei o quê. E aquela coisa que fica naquele envolvimento, aquela vozinha, e ele, meu amor, minha mãe tá falando, e não sei o quê. Essa vozinha que eu tô fazendo, era o que ela falava, e ele, meu amor, a minha mãe, qual o problema? Ela vai ficar chateada, ela comprou um negócio, ela adoraria ser vó, e não sei o quê, não sei o quê. E fala, gente, eu tive que fazer.
E não é que deu positivo. Já era de um tempo, porque lá a gente não fez nada. Então foi de quando eu tava lá quando a gente tava lá nos Estados Unidos. Gente, a felicidade desse povo e a felicidade já vinha complementando de que o melhor fosse que a menina não nascesse na Turquia. Ela queria me levar para ter a menina em um outro país, que não era os Estados Unidos, em um outro país para que a gente pudesse já ter, como é que ela falava? Para que a gente pudesse se fixar nesse país depois, caso alguma coisa acontecesse. E o que eu achei estranho é que antes era super conservadora a questão dele não poder me tocar antes do casamento. E do nada ela percebeu que eu poderia estar grávida e aí ela aceitou isso tranquilamente, que a gente tinha se tocado antes do casamento, porque agora o foco dela era essa criança. E eu não sei, essa ideia de levar a criança, para eu ter a criança em um outro país, tava me dando uma ideia de que eles iriam sequestrar a minha filha. Sério, eu tive essa ideia. E como eles decidiam muito as coisas sem mim, e muitas das vezes eles pareciam um casal e não mãe e filho. Apesar dela ter uma idade, sim, bem mais avançada que ele. E o meu desespero agora era de como eu iria sair dali, porque eu já não queria mais nada com ele. E eles já estavam falando, sim, agora de casamento. Agora tinha que arrumar um casamento, porque tinha que ser antes da barriga crescer, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desesperados. E eu desesperada de arrumar um porquê pra voltar para os Estados Unidos, porque lá eu ia dar um pé na bunda dele e não ia querer saber mais. O que eu não podia era ficar ali e ter aquela menina ali. E o desespero na minha cabeça de como que eu ia resolver isso, porque eu tava estafada, eu tava cansada. Era como se todo mundo estivesse sugando a minha energia e eu tinha que sair dali o mais rápido possível. O que me salvou foi a minha mãe, porque a minha mãe entrou em contato comigo, ela já estava super bem, trabalhando e tal, e me alertou de que se eu queria ficar nos Estados Unidos, a partir do momento que eu desse a entrada para ter os documentos, né, e tentar o green card e tal, eu não poderia sair dos Estados Unidos e ficar viajando do jeito que eu tava. Que eu teria que voltar rapidamente para dar entrada, para fazer tudo, senão eu ia ter que ficar no Brasil. Eu não sabia que eu ter o green card era muito importante também para ele. Ele achou que eu já tinha isso avançado, porque num primeiro momento ele estava contando de conseguir alguma coisa através de mim, tanto tendo um filho, como com essa documentação que já estaria avançada lá nos Estados Unidos. Na cabeça ele estava contando de conseguir mais para frente um green card nos Estados Unidos e de não sei o que conseguir com a minha filha em outro país. Porque você só pode ter 2 cidadanias. E ele já tinha a turca. Isso me fez pensar que, na verdade, para se ter essa menina em outro país, não era para se ter a cidadania, e sim para sei lá o que fazer com essa criança. Isso tudo foi deduzido na minha cabeça. Eles não falaram nada e não chegou a acontecer nada a esse ponto, porque eu consegui fugir. Óbvio, se eu não tinha a documentação certa lá nos Estados Unidos, isso era um problema não só para mim, como para ele. Então, quando eu soltei essa questão toda da documentação, ficou muito mais fácil de que eles abrissem uma brecha para que eu voltasse para os Estados Unidos para resolver isso. E depois voltasse para ter essa criança aonde eles queriam que eu tivesse, sei lá em que país que era. Porque eu menti que, na verdade, eu só tinha que assinar algumas coisas para já fechar o meu green card. Eu não falei que eu teria que ficar lá nos Estados Unidos sem viajar por tanto tempo para conseguir, porque aí eles não iam deixar eu ir, porque eu não poderia sair antes da neném nascer. Eles queriam, eles não estavam satisfeitos só com o teu documento, o documento dos Estados Unidos. Eles ainda queriam fazer alguma coisa com essa criança que eu não sabia o que era, mas que eu sentia que não era algo bom. Resumindo, conversando de que eu só teria que assinar algumas coisas e fechar tal para bater um martelo lá no green card, eles, óbvio, que abraçaram de eu voltar para os Estados Unidos, e essa foi a minha saída, porque a partir do momento que eu coloquei o pé lá,
eu virei pra ele e falei que eu não queria mais nada com ele, que eu não iria pra lugar nenhum e que caso ele fizesse alguma coisa, eu denunciava ele pra polícia. Mesmo assim, começou uma perseguição sem fim, porque, mesmo ele não conseguindo levar a menina, ele ainda era pai da menina. E ele sendo pai da menina, ele conseguia a documentação pra ficar lá nos Estados Unidos. A partir do momento que você tem um filho nos Estados Unidos, já facilita as coisas por lá. Mas você ainda tem que esperar a criança, acho que fazer uns 18 anos, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, você tem a possibilidade de ficar lá por causa do filho que você teve lá. Ou seja, eu não consegui me desfazer desse cara por nada, porque agora ele era pai da minha filha. Eu não desejei esse momento triste, eu jamais desejaria isso para minha filha por causa de toda essa situação. Eu iria até o fim com tudo, com esse cara, iria bater de frente, ele jamais tocaria nela, eu não sei, eu ia dar um jeito. Mas, pela ordem natural das coisas, eu acabei perdendo a criança. E apesar da dor, da tristeza, de que a qualquer custo eu queria ter aquele filho, foi o que me desconectou totalmente desse homem. A criança se foi, ele também se foi. Ele também se desconectou e me deixou em paz. Mais pra frente, eu ainda fiquei sabendo que ele namorou, engravidou uma outra brasileira. Chegou a casar, não sei direito, pelas fontes, não sei muito bem se casou ou não. E tudo começou a virar briga, confusão. E essa mana, um belo dia acordou. E a menina não estava mais com ela. Ele pegou a menina e fugiu para a Turquia. Então, olha, o livramento que eu tive. Até hoje, essa mana não conseguiu resolver a situação. Em cima, ela paga vários advogados, com documentação, com tudo. Ela não conseguiu resolver a situação e não encontra ele lá na Turquia. Povo, eu tenho as minhas dúvidas se essa mulher era mãe dele ou não. Se era, assim, o bagulho era bem louco, porque do jeito que ela falou de camisola, de dormir, a gente não tem como não conectar que rolava coisa entre eles. Mas eu ainda acho que essa mulher era alguma mulher que distribuía bebês por aí e que ele ganhava alguma coisa com isso e que eles inventaram toda essa situação por causa disso. Tanto que ele achou outra brasileira, fez um neném e levou pra Turquia. Isso são só opiniões aqui, tá, gente? Vocês podem refletir, achar que é outra coisa. Tô sempre aberta, tá? Nunca o que eu falo aqui é a minha verdade absoluta. As histórias são sempre pra vocês refletirem de quantos perigos a gente tem por aí e não presta atenção, né? Quantas situações a gente tem por aí que a gente tem que abrir os olhos. A minha mamãe melhorou. Eu vou fazer um post na comunidade sobre o que aconteceu. Então vocês acompanhem por lá. E deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal.